toquem a buzina em Sião. Joel 2. Aqui está a palavra do Senhor Jesus. Clamai, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbai todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. Gente, essa palavra ela é muito impactante, ela é muito importante, ela é profunda. O Senhor está dizendo: tocai a buzina, tocai a trombeta em Sião. Clamai no monte da minha santidade. Perturbe os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor Jesus Cristo está perto. Nós vemos nos últimos tempos, nos últimos anos, nós vemos uma grande massa de pessoas proclamando o Evangelho de Cristo. Certo é que muitas pessoas têm feito, até mesmo usando as coisas de Deus para o seu benefício próprio, para poder alcançar até mesmo visibilidade nas redes sociais. Mas existe uma grande equipe de pessoas, milhares de pessoas no mundo que tem proclamado o Evangelho de Cristo. A palavra do Senhor tem sido ministrada, tem sido anunciada, querido, né, em muitos lugares, através de crianças, através de jovens, através de velhinhos, gente, né, através de pessoas aqui, nesse mundo, nessa terra, né. E o Senhor, ele vem dizendo, né, eu peguei a Bíblia aqui agora, e o Senhor disse, quando eu abri aqui a Bíblia, Joel 2, e eu senti assim uma necessidade muito grande de vir aqui e trazer essa palavra para nós. Não é porque somente mais um dia, mas eu estou falando, eu não estou falando de coisas comuns. Eu estou falando sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. E ele pediu, toque a trombeta, toque a trombeta. E eu sou uma dessas que quero estar tocando a trombeta, clamando em alta voz no monte da santidade do Senhor. Né? Eu quero ser uma das que perturbem mesmo. Não perturbar no mau sentido, mas perturbar no bom sentido de ministrar, de falar do amor de Cristo e dizer que Ele está voltando. Porque aqui está falando e diz para eles que o tempo do Senhor está perto. O tempo do Senhor está muito perto. Então eu vim aqui nesse vídeo para dizer para você que o tempo do Senhor está muito perto. Você que já é um cristão, você que tem formas e maneiras de falar do amor de Cristo, de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tempo de você abrir sua boca, porque você é um desses aqui. Você é um dos tais, você é um dos perturbadores, que precisa perturbar os moradores da terra e dizer: o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor está chegando. Eu vim aqui nesse vídeo para dizer. Talvez para você que nunca fez um compromisso com Cristo, não tem uma aliança com Jesus Cristo ainda, Jesus está dizendo para você: o dia dele está perto. Sabe essas palavras que você sempre ouve nas rádios, na televisão, aqui, né? Através de celulares, através de podcasts, através de tantas pessoas que estão aqui nas redes sociais falando. Sabe essas palavras de Deus que você sempre ouve falar que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Sim, de fato Jesus está voltando, querido. E eu vim aqui nesse momento. Eu estou um pouco rouca, gente. Esses últimos dias tem sido assim, né? Rouca, a garganta não está bem, está inflamada. E por isso que eu estou assim, né? Com bastante olheiras, né? Um olho um pouco fundo, né, queridos? E um pouco diferente. O rosto está um pouco diferente, a voz também está diferente por conta desses probleminhas. Mas o tempo está assim, né? Mudando rapidamente, o corpo também muda um pouco, né, queridos? O resfriado também vem e acaba dando esse baquinho na gente. Mas eu acredito que mesmo assim você vai conseguir entender o recado do Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou Darlene Nunes. E eu estou aqui nessa plataforma para anunciar para você as palavras que o Senhor me entregar. Tudo que o Senhor me entregar, eu vou estar aqui para entregar para você. Tá bom? Então sinta-se abençoado por essa palavra, receba essa palavra.
E, gente, se vocês puderem, inscreva no nosso canal. Eu quase não peço isso aqui, porque eu sei que tudo é pela vontade do Senhor, mas eu sinto hoje de dizer, inscreve no nosso canal, compartilhe essa pregação, essa palavra sobre Joel capítulo 2. Nós precisamos tocar a trombeta, nós precisamos perturbar os moradores da terra. Compartilhe, deixe seu comentário, deixe o seu joinha aí para que o YouTube possa indicar para mais pessoas. Pessoas que precisam ouvir falar que Jesus está voltando e que o dia do Senhor está muito perto. Eu sinto essa necessidade de vir aqui hoje para falar isso aqui para você. E que você também sinta essa necessidade de receber Jesus na tua vida. E você sinta também a necessidade, sabe, querido, de anunciar para mais pessoas, tá bom? Talvez você não tenha um canal ainda, mas você está assistindo esse vídeo aqui, você pode encaminhar, você está fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Continuando nessa palavra. Queridos, desde que eu entendo por gente, eu ouço dizer que Jesus está voltando. Eu ouço falar que Jesus está voltando. Sabe, eu cresci ouvindo isso. Minha mãe é evangélica, né? Eu nasci em berço evangélico. Claro que nem sempre eu estive no evangelho. Depois que eu comecei a conhecer um pouco do mundo, dei uma caminhada pelo mundo, mas Jesus tratou de me trazer bem mais rápido do que eu imaginei. E eu estou aqui já há muitos anos servindo ao Senhor, né? Claro que Jesus vem curando a gente. De tempo em tempo a gente passa por um processo de cura. E isso até nós chegarmos para ir para a glória. Mas isso é muito importante, todos nós seres humanos passar pelo processo de cura. Mas eu te digo uma coisa. Existem muitos tempos que falam sobre a volta de Jesus. Mas eu te digo uma coisa. O cumprimento de tantas coisas que tem se cumprido nos últimos dias, gente. Se você correr para a Bíblia, você vai ver que tem muita coisa acontecendo. E que está na palavra do Senhor. E tem muita coisa ainda para se cumprir. Por exemplo, muitas coisas em Apocalipse ainda tem muita coisa para se cumprir, gente. E Jesus está chamando o povo dele para mais perto. Jesus está chamando a igreja para orar. Jesus está chamando a igreja para poder proclamar o evangelho dele. E Jesus está chamando as pessoas que ainda não têm um compromisso com ele, para estar com ele, para fazer uma aliança com ele. Uma aliança perpétua, querido. Não uma aliança de um mês, não uma aliança de um ano. Não uma aliança duvidosa, mas uma aliança de verdade. Você vê que as alianças que eram feitas entre os homens eram alianças perpétuas, gente. Imagina uma aliança de um homem com Deus. Com um Deus tão maravilhoso como o nosso Deus. E nós vemos que está tudo se cumprindo, queridos, né? Como a palavra do Senhor fala, é filho contra pai, pai contra filho, é nação contra nação, é rumores de guerra, gente, né? Tá acontecendo. Você vê que o amor tá se esfriando muito, né? Você vê, olha, gente, eu acho que desde que eu entendo por gente, eu acho que o tempo de mais frieza no meio das pessoas é esse tempo agora. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo frio, onde as pessoas não têm mais comunicação direito, sabe? A comunicação tem sido através de um celular. E a urgência de tudo está assim, muito acelerado. Você vê que um áudio hoje, as pessoas não conseguem ouvir um áudio hoje, se não for naquele número 2, sabe? Naquele aumentadinho do número 2. Você não consegue ouvir um áudio de 2 minutos, se não for número 2, e ainda reclamando. Então, existe um imediatismo muito grande nesse mundo. As pessoas não têm paciência mais umas com as outras. Óbvio que eu não estou falando de todo mundo. Existem pessoas maravilhosas. Existem pessoas que ainda têm paciência, conseguem escutar, conseguem sentar com seu avô, ouvir a história dos seus avós. Tem pessoas ainda que conseguem ouvir seu pai, ouvir sua mãe. Tem pessoas que ainda conseguem ouvir um parente, ouvir alguém, um amigo ali, falar, contar seus problemas, mas hoje você vê que existem muitas pessoas que já não conseguem mais viver dessa forma. Já não conseguem sentar 5 minutos para poder ouvir alguém, contar sua história, contar um problema ou situação que está vivendo. O amor está tão frio, gente, tão frio nesse mundo, que as coisas estão todas invertidas. Sabe? E tudo isso faz parte do cumprimento para a volta de Jesus. O que eu estou falando aqui não é para você ficar com medo e nem chatear, dizer, nossa, irmã, você veio aqui, aqui nesse canal para poder falar sobre isso, uma coisa que nós já sabemos, sim. Existem coisas que eu sei,
Mas se Jesus, se o Espírito Santo não estiver me lembrando, não estiver falando comigo, é perigoso que eu deixe ir correndo frouxo, querido. E aí, quando o Espírito Santo vem falando comigo, aí eu me desperto, mesmo já sabendo aquilo que o Espírito Santo está falando. Mesmo que eu já sabia. Mas eu falo, meu Deus, é verdade, eu não posso me esquecer disso, eu não posso relaxar com isso, eu não posso deixar isso aqui. E Jesus, se nós estamos assim uns com os outros, com pessoas que nós vemos, imagine com o nosso Deus que nós não vemos, gente. O relacionamento do ser humano com Deus está cada vez frio. As pessoas vão para a igreja, não conseguem. Se passar das 9 horas da noite, as pessoas já estão reclamando que precisam ir embora, que precisam descansar, que precisam dormir, que precisam comer, que precisam trabalhar. As pessoas já não têm mais aquele tempo para entrar para o quarto, para conversar com o Espírito Santo. E às vezes isso causa prejuízo. Por que isso causa prejuízo? Porque uma vez que nós não temos intimidade com o Espírito Santo, que nós não buscamos a face de Jesus Cristo, nós tomamos decisões erradas, decisões precipitadas, nós procuramos amizades erradas, pessoas erradas para estar conosco. Nós fazemos coisas que não estão nos planos de Deus para nós. Então existe esse perigo, gente. O amor dentro de casa se esfria, com a família se esfria. Então nós devemos entender que o propósito aqui é ter intimidade com Deus, sabe? Para que nós possamos fazer as coisas corretas com tudo aquilo que tem nas nossas mãos. Porque tudo que nós possuímos foi o Senhor que nos deu, para ser tudo muito bem administrado. Só que nós estamos tão envolvidos com as coisas, com as tarefas da vida, que nós estamos esquecendo de ter um relacionamento com aquele que vive e reina, com aquele que disse que vai voltar, que está voltando, que o dia dele está perto. O dia do Senhor está perto. E como você está? O que você está fazendo? Para onde você está indo? No peito de quem você está colocando a sua cabeça? Porque João, aquele João que disse que era o discípulo amado de Jesus, a quem Jesus Cristo amava. Ele se assentava à mesa com Jesus, junto com todos os outros discípulos, mas a Bíblia relata que João que colocava a sua cabeça no peito de Jesus, ele tinha prazer em escutar as batidas do coração do Mestre. Ele tinha prazer em ouvir as palavras do Mestre. E você percebe que quando Jesus Cristo foi levado para ser crucificado, somente João, esse discípulo que ficou ali ao pé da cruz, ficou ao pé da cruz com Jesus. Tá entendendo, queridos? Então, para você ver, o amor dele por Jesus era tão grande, ele queria estar tanto perto de Jesus, que o mundo dos discípulos ficaram decepcionados com Jesus. Muitas pessoas, seguidores de Jesus, ficaram decepcionados com Jesus. Você vai ver os discípulos no caminho de Emaús. Para eles retornarem e voltar a conhecer a voz do Mestre, foi preciso Jesus, após ressuscitar, ir atrás deles para trazê-los de volta. Por quê? Porque eles foram embora decepcionados, porque Jesus tinha morrido. Mas você vai ver que João ficou ao pé da cruz até o fim. Por quê? Porque ele tinha sede da presença do Senhor. Ele amava o Senhor Jesus. Ele queria estar com o Senhor, tanto na vida quanto na sua morte. Então, será que nós, nos nossos dias, nesse tempo, será que nós estamos gastando um pouco de nossas vidas na presença do Senhor Jesus Cristo para tocar a trombeta em Sião, para poder clamar no monte da santidade do Senhor? Será que nós estamos buscando a face de Deus, sabendo, entendendo que o dia do Senhor está perto e que nós não vamos procurar salvação somente para nós, mas que nós precisamos tocar a trombeta e perturbar os moradores da terra e dizer que o dia do Senhor está perto? Queridos, nós sabemos que existem muitas coisas que nós devemos fazer, mas preste atenção, não negocie o seu tempo, não negocie o tempo que você tem com Deus, com outras coisas. Não negocie o tempo que você tem com Deus, com outras coisas. Você sabe que para nós orar é difícil, para a gente poder dobrar os joelhos em horários, principalmente em horários assim diferentes. Por exemplo, porque os horários de oração, de costume da gente é à noite, pela manhã e às vezes na madrugada. Mas se tiver outros horários para a gente poder orar e se tiver necessidade de buscar, já fica tudo muito difícil. Por quê? Porque a gente não tem o costume.
E outra coisa, para a gente poder orar, dobrar o joelho para poder orar é difícil, porque existe mil e uma coisa que você precisa fazer. Existem muitos trabalhos, existem muitas ocupações. Mas eu digo para você, diante de tudo isso, será que tudo isso vai fazer com que nós venha ter intimidade com o Senhor? Será que tudo isso vai fazer com que nós venhamos buscar a face de Cristo com mais intimidade? Será que isso vai fazer nós ouvir a voz de Cristo? Se estivermos tudo tão atribulado, tudo tão ocupado, tudo tão desesperado, será que nós vamos conseguir ouvir a voz de Cristo no meio de tantas vozes? No meio de tantas vozes que disse: aqui tem uma louça para lavar, aqui tem uma casa para limpar, aqui tem alguma coisa para fazer, tem uma viagem para fazer, tem um serviço para fazer, tem uma série de situações. Tudo isso nós devemos fazer porque isso é de Deus. Arrumar nossa casa, cuidar dos filhos, marido, cuidar de tudo, tudo que Deus nos deu, deve ser tudo muito bem cuidado, tudo muito bem zelado. Mas sabe o que a sua irmã está dizendo para você hoje? Não é para você deixar de fazer essas coisas, mas eu estou dizendo para você não negociar o tempo que você tem com Deus para fazer outras coisas que talvez vai te afastar do Senhor, da comunhão que você pode ter com o Senhor Jesus. E a trombeta, ela pode soar a qualquer momento. Os tempos vão passando e podemos chegar numa conclusão que tudo que Deus nos confiou, nós simplesmente tememos e pegamos o talento que nós tínhamos e enterramos na terra. Enterramos nos serviços, enterramos em outras companhias, enterramos em outras coisas para fazer, em tantas distrações, enterramos esse talento nas distrações e não fizemos, não prosperamos, não multiplicamos aquilo que Deus nos deu. E você sabia que o tempo que nós temos com Deus, nós devemos multiplicá-lo? Multiplicar o nosso tempo com Deus, porque uma vez que nós estamos com o Senhor, uma vez que nós nos colocamos diante de Cristo em oração para falar com Ele, para ouvir a voz dele, nós estamos prosperando. E você sabia que quando nós levantamos da oração, da comunhão com Cristo, nós levantamos com novas ideias, novas coisas, com novo gás, com nova força para poder fazer tudo o que nós precisamos fazer, queridos. E ainda estamos ali atentos à voz do Senhor, atentos, sabendo que o dia do Senhor está perto, que o dia do Senhor está chegando. Em que você tem gastado toda a sua energia, né? O mundo está aí, né? Acontecendo. O mundo está acontecendo, o mundo está continuando, o mundo está percorrendo. As horas, os minutos estão passando, horas estão passando, dias estão passando, anos estão passando. O mundo, gente, o tempo não vai parar por nossa causa. O tempo está seguindo. E nós temos aquela sensação de que amanhã vai dar tempo, amanhã eu faço, amanhã dá certo. Quem sabe amanhã, quem sabe depois. Eu estou aqui um pouco rouca. Por um momento eu até pensei, né, deixar esse momento aqui para depois. Quem sabe eu não poderia estar melhor. Mas eu pensei, não, vai assim mesmo. Por quê? Porque essa palavra, ela tem que ser para hoje. É urgente. O Senhor disse: toque a trombeta, clame no monte da minha santidade, perturbe os moradores da terra. Aleluias. E diz que o tempo do Senhor está perto. O tempo do Senhor, o dia do Senhor está perto. Queridos, eu estou aqui pregando essa palavra aqui para nós. E ela é mais extensa, né? Ela é bem mais extensa. Eu quero ler somente um pedacinho aqui para você. E depois que eu ler esse pedacinho para você, eu quero contar algo aqui, uma visão que eu tive. Porque enquanto eu estava aqui ministrando essa palavra, eu me lembrei dessa visão. E eu vou ler esse pedacinho aqui e assim que eu terminar aqui, eu vou estar contando um pedacinho desse sonho que eu tive para você ver. Diz assim, ó: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos
ao Senhor. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Olha que interessante. Porque Ele é misericordioso. E Ele também é compassivo. E tardio em irar. Olha. E grande em beneficência. E se arrepende do mal. Mas ele disse: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Muitas pessoas tinham o costume de quando eles sabiam que alguma coisa da parte de Deus ia vir sobre eles, um juízo, alguma coisa, eles rasgavam as suas vestes e se lançavam na terra. E Jesus vem dizendo aqui em Joel: não rasgue as vossas vestes, mas rasgai os vossos corações. Por quê? Porque o rasgar das nossas vestes não significa nada para Deus. Mas o rasgar do nosso coração, nós nos colocando diante do Senhor com arrependimento, Ele vira para nós. Porque Ele disse que Ele é misericordioso, Ele é compassivo e Ele é tardio em irar. Tá escutando isso, gente? Ou seja, para nós não está perdido. Para nós não está perdido. O que Jesus Cristo quer de nós é que nós venhamos ter um coração voltado para Ele, um coração arrependido. Talvez você é alguém que afastou do Evangelho de Cristo. Você é alguém que por alguma coisa você se afastou do Senhor e negligenciou o seu tempo de oração e acabou se esfriando, se afastando do Senhor. Mas Ele disse que Ele é tardio em irar. Ele é misericordioso, Ele é compassivo. E que você rasgue seu coração diante dEle com arrependimento. Tá? Porque o dia do Senhor está perto. Jesus Cristo não quer que você perca o melhor, que é a tua salvação. Ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, você tem tempo de retornar para Cristo, você tem tempo sabe, de pegar um tempo com Deus, assim, ó, dizer: Senhor, eis-me aqui, rasga teu coração, diz: Senhor, eu te amo. Vem, Senhor, cura minhas feridas, cura os traumas do passado, cura as palavras, cura as feridas que foram feitas através de palavras que foram lançadas contra mim. Senhor, faz uma obra na minha vida. Tem pessoas que acham que não tem sorte em nada na vida, né? Não tem sorte na vida financeira, no amor, em outras áreas. Jesus manda você rasgar teu coração. Rasga teu coração, se entregue a Ele. Se entregue a Ele, Ele tem tudo preparado para você. Você só não consegue viver e nem enxergar ainda essas coisas porque está faltando um entrosamento. E o tempo de Deus também para as nossas vidas, porque muitas vezes Deus nos cura primeiro. Ele faz uma obra aqui, ó. Quando nós rasgamos nossos corações diante dele, Ele vem curando, Ele vem restaurando áreas bagunçadas, áreas deterioradas. E às vezes nós estamos para avançar e muitas vezes nós não avançamos, retrocedemos, voltamos um pouco para trás. Porque ao invés de nós, quando nós vemos que nós estamos ali ficando bem, as coisas estão funcionando, a gente começa a retroceder, voltar para trás, esquecer das coisas de Deus, já não ora mais como orava antes, não busca mais como buscava antes. E é por isso que as coisas vão assim, ó, vão ficando também mais lentas, porque quando você vê que as coisas estão bem, prossiga em oração, continue buscando, porque é nesse segredo, é nessa pegada aí, que você vai conseguir ficar cada vez mais forte, vai obter o que você precisa, o que Deus tem para sua vida. Então não fique decepcionado com alguém o que falou, o que fez com você. É sua vida com Deus, é sua vida, gente, é a tua vida com Deus. O segredo está na obediência em Cristo Jesus. E se nós não obedecemos ao Pai, gente, quem é que nós podemos obedecer? Jesus, Ele espera isso de nós, que nós rasguemos nossos corações. Porque o dia do Senhor está muito perto. E isso não é para a gente poder ficar com medo, isso é para a gente se alegrar. Né, queridos? Isso é para a gente poder se alegrar. Sabendo que o dia do Senhor está perto. Né, queridos? Sabendo que o dia do Senhor está muito próximo. Nós precisamos focar nisso. Amém? Aqui, ó, mais um pedacinho só para você, ó, para nós. Escute.
congregai o povo. Santificai a congregação. Ajuntai os anciãos. Congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem, sacerdotes, ministros, chorem, né? Entre o alpendre e o altar. Frise isso aqui. Entre o alpendre e o altar. Chorem entre o alpendre e o altar. Aqui é uma convocação. Você vê que aqui tem anciãos, aqui tem os filhinhos, né? Que é a igreja de Deus. Tem os que amamentam, né? Tem os sacerdotes. Aqui tem, e diz para que possamos santificar. Santificai e congregai. Ajuntai todos quem os anciãos, né? Os filhinhos, todos sacerdotes, todos queridos, e congregai e santificai entre o alpendre e o altar, que possamos se achegar diante do altar de Deus e congregar. Congregar não é só ir para a igreja, dizer assim, eu vou congregar hoje. Congregar um arrependimento, uma santificação diante do Senhor. Rasgar o seu coração e não as suas vestes diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Queridos, e falando nisso, sobre o dia do Senhor estar perto, eu quero falar algo para você, que eu me lembrei aqui, quando eu estava ministrando essa palavra. Um dia o Senhor, eu estava na minha cama e eu dormi. E quando eu dormi, eu vi um espírito imundo, que era o espírito da morte, que estava em pé ao lado da minha cama, ali, perto da cabeceira da minha cama. E quando eu olhei para aquele ser, ele era muito grande. E eu vi ele com aquela capona preta, com aquela cara de morte mesmo. Ele estava tipo com aquela lança na mão, né? Aquela lança que você sabe que aparece por aí, né? Estava daquele mesmo jeito. E eu vi ali, eu falei assim, meu Deus, o espírito da morte está aqui. Se ele está aqui, é porque ele está querendo fazer algo comigo. Ou seja, ele está querendo me matar. Eu só sei que eu comecei a temer tanto, gente, temer tanto ali. E eu comecei a me assustar e comecei ali a me apegar com o Senhor naquela visão. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí eu pensei assim, se eu me ver de outra situação, em outro lugar, de outra forma, não sou eu pensando, é porque ele fez algo comigo. E quando eu pensei assim, eu estava, era um paredão de pedra muito, muito grande. E quando eu olhava para baixo, era muito infinito e muito escuro. E eu estava ali, como se eu estivesse na parede de pedra, mas em cima de uma pedra, ali no meio. Aí para cima era um paredão e para baixo era infinito. E aí eu falei, no sonho, na visão eu pensava, porque aqui no meu rosto coçava muito lá. E eu pensei assim, meu Deus, eu tava com essa coceirinha coçando o rosto, antes que eu tivesse visto o espírito da morte. E eu me lembrei, falei assim, tem pessoas que falam que da forma que nós morremos lá, nós continuamos da mesma forma que eu tava com essa coceirinha no rosto. E eu continuei com essa coceirinha lá. Eu falei, meu Deus, será que eu morri, Jesus? E será que eu vim para esse lugar porque tá tudo tão escuro aqui para baixo? E eu via mais duas pessoas neste lugar. E eu comecei a temer muito. Eu falei, Deus, me ajude. Senhor, me ajude. Eu comecei a temer demais.
Quando eu comecei a pedir a ajuda do Senhor, eu comecei a falar com Deus, eu simplesmente comecei a ouvir uma voz dentro da minha cabeça, uma voz, querido, uma voz que não parava. Era uma voz tão forte, uma voz tão tremenda, e essa voz não parava. E ela me trazia assim uma coisa muito grande por dentro. E eu sabia que, quando eu comecei a ouvir aquela voz, eu sabia que era a voz de Deus falando dentro da minha cabeça. Só que era uma voz tão intensa, tão poderosa, que eu queria parar de ouvir aquela voz a todo custo. E aquela voz dizia assim para mim: dizem, vai depressa, diz para eles que já está acontecendo. Olha, gente, levanta depressa e vai, diz para eles que já está acontecendo. Eu estou aqui dizendo para você hoje que já está acontecendo. Diz para eles que já está acontecendo. E eu disse: Senhor, eu queria tanto parar de ouvir aquela voz, que eu falei: tá tudo bem, eu falo. Porque eu estava falando que eu ia falar, porque eu queria a todo custo parar de ouvir aquela voz, que era tão intensa dentro da minha cabeça, gente. Não era em outro lugar, era na minha. Queridos, necessitei de dar uma pausinha aqui rapidinho. Aconteceu um fato aqui, eu tive que dar uma paradinha. Mas, queridos, eu queria muito que aquela voz pudesse parar de falar na minha cabeça. Você sabe que a voz de Deus é muito poderosa, gente. É muito, muito, muito poderosa. Então aquilo, sabe, não é uma coisa comum dentro da minha cabeça. Então eu queria que aquilo parasse de falar. Então o que acontece? E ali algo me tirou dali, me subiu para cima, e aí começou a me levar. E eu via muitas montanhas, gente, e muitos e um mar muito grande. E aquelas montanhas começavam a derreter-se, e as águas começavam a tragar aquelas montanhas. E as montanhas iam descendo dentro da água, daquelas águas, muitas águas. E aquela voz continuou dizendo dentro da minha cabeça: olha, diz para eles que já está acontecendo. Diz para eles que já está acontecendo. E eu dizia: sim, Senhor, eu direi. Sim, Senhor, eu direi. Sim, Senhor, eu direi. Eu disse para o Senhor: eu direi. E eu estou aqui dizendo que já está acontecendo. Queridos, eu assustei, eu saí daquela visão. Gente, eu fiquei assim, eu acho que eu fui alguns minutos assim, olhando para cima, parada. Sabe, assim, gente, eu contando aqui, talvez você não imagine a veracidade, o poder, a força que foi essa visão. Sabe, eu comecei a imaginar que eu tinha morrido, eu tinha perdido minha salvação, porque eu estava num lugar assim, num penhasco de pedra muito grande, era muito profundo e muito escuro. Óbvio que aquilo não era o céu. Eu não sei porque que Deus quis me mostrar daquela forma, mas talvez para me entender que tem muitas pessoas, queridos, que não estão se preparando, tem muitas pessoas que não se prepararam. Teve muitas pessoas que se rebelaram contra Deus, pessoas que não querem saber do Evangelho, pessoas que não querem. E tem muitas pessoas que já partiram ali, e tem pessoas, e Deus está dizendo, diz para eles que já está acontecendo, já está acontecendo, de fato já está acontecendo. E já está acontecendo, pessoas já estão indo, pessoas já estão para ir. Muitas pessoas estão vindo, aceitando a Jesus Cristo, aceitando o Evangelho, mas tem muitas pessoas que não estão. Tem pessoas que estão precisando, tem pessoas que estão fugindo de Jesus, tem pessoas que estão abandonando o barco, deixando as coisas, achando que essa vida é muito boa, uma vida muito maravilhosa. E de fato, você olhando assim, é uma vida maravilhosa, porque existem tantas ofertas, né, e tudo para essa matéria que é boa, mas para nossa alma não é. E já está acontecendo, né? Você vê, eu tive essa visão. Os mares engolindo as montanhas, gente. É de assustar, parecia um filme. E a voz dizia, não parava de dizer para mim. Diz para eles que está acontecendo. Isso nunca sai da minha mente. Nunca. Isso tem muito tempo que aconteceu, muitos anos já. Tem muitos anos que eu tive essa visão. Eu me lembrei dessa visão aqui agora. E eu acredito que a vontade de Deus para nós é que nós venhamos anunciar, queridos, anunciar e dizer, já está acontecendo, gente.
A volta de Jesus já está acontecendo, já está muito perto. Muitas pessoas já estão partindo dessa vida. E Jesus já voltou para muitas pessoas. Sabe, queridos? Mas o dia do arrebatamento da igreja de Deus está muito perto de acontecer. E Jesus, ele me usa para poder gravar esse vídeo, para dizer, para poder lembrar você. Não se distrai, gente. Não se distrai, porque já está acontecendo. Jesus já está voltando. As coisas já estão acontecendo. Às vezes nós estamos dispersos, desapercebidos com tantas coisas, mas a vida está acontecendo. O mundo espiritual está movimentando. Tanto Deus já mandou seu filho para morrer por nós. E o próprio inimigo, adversário de nossas almas, também não dorme. Ele está lutando com tudo que ele pode, com distrações, com coisas, sabe? Amores mal resolvidos, relacionamentos mal resolvidos. As pessoas ficam ali em volta daquilo ali, daquele sentimento ruim. Sabe, um sentimento que nem prospera e nem desprospera, gente? Então aquilo ali é distração, coisas, celulares, vidas, muitas amizades. São tudo distrações. E até os próprios empregos e trabalho que as pessoas têm, se não saber administrar muito bem, também é uma distração. Sabe, querido? Também é uma distração, porque Marta, ela tinha aquele trabalho de ofício ali, ela era uma pessoa servidora. Mas em um momento da sua vida, ela deixou que a distração do serviço da casa distraísse ela. A ponto de Jesus dizer para ela: Marta, você está muito ansiosa com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, Jesus não estava condenando Marta por ela estar trabalhando e servindo, porque servir também é algo de Deus. Mas Jesus estava dizendo: você está pegando o seu serviço e usando como instrumento de afastamento entre mim e você. Se ela estivesse servindo ali, o próprio serviço dela por si só já falava. Então não precisava de mais nada. Mas o problema foi ela estar servindo e reclamar. E muitas vezes nós estamos trabalhando, fazendo coisas, reclamando, e aquilo ali tudo, sabe, vira uma bola de neve e afasta nós de Deus. Por que não pegar aquilo que Deus nos confiou, nos deu e usar como forma de falar do amor de Jesus? Porque no nosso trabalho, no que nós fazemos, nós podemos sim usar aquilo ali para poder transmitir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que lidam com crianças o dia todo, tem pessoas que lidam com adultos, tem pessoas que trabalham com velhinhos, cuidando de pessoas, tem pessoas que trabalham no asilo, tem pessoas que trabalham em centros de recuperação, tem pessoas que trabalham em tantas coisas, em hospitais, e esses são lugares propícios, gente, para poder falar do amor de Jesus. Tem pessoas que trabalham nas ruas, trabalhando com vendas nas ruas, tem pessoas que trabalham com tantas coisas, e pode muito bem falar do amor de Jesus, usar tudo isso. Mas às vezes as pessoas usam esses serviços para poder reclamar com Deus. E Deus dizendo: eu não te dei isso para você reclamar, mas para você usar como forma, como instrumento de propagar meu evangelho e dizer que eu estou chegando, que eu estou voltando. O vídeo ficou muito extenso por conta do pedacinho do sonho que eu tive. Então é isso, querido, vamos ficar atentos, porque Jesus está voltando. A volta de Cristo está assim, ó, muito perto, queridos. Muito perto. Não se distraia. Não se distraia. Não troque o pão da vida por um prato de lentilhas momentânea. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não troque a sua eternidade com Deus por momentinhos aqui nessa terra. Seja o que for, com quem for, Deus, ele diz para você: o dia dele está perto. Não troque sua eternidade com Deus por qualquer coisa, barganha aqui nessa terra. Não troque. E se você vê que você está sendo corrompido por coisas ou por pessoas aqui, afaste-se. Fuja enquanto é tempo, para que você não perca o de melhor, que é a sua eternidade com Deus. Não queira nem sonho, querido, ver o que eu vi, aquele paredão de pedra muito grande, aquele terror, aquela sensação de desespero, aquele desespero naquele lugar. Era um desespero, a vontade de quem está ali é só sair. Eu digo isso porque eu estive lá em sonho.
E a vontade é só sair dali, fugir dali, sumir dali. Então existe isso, querido. Então não troque sua eternidade com Deus por coisinhas. Coisinhas passam. Mas a vida eterna com Deus. E outra, só Ele pode dar vida eterna. Só Jesus cura. Só Jesus salva. Só Jesus liberta. Só Jesus pode te levar para o céu. Só Jesus pode te conduzir para a glória eterna. Só Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Só Jesus. Eu falo isso com propriedade aqui. Só Jesus pode fazer isso, querido. Só Jesus pode te salvar. Você pode procurar milhares de meios. Mas escute uma coisa, só Jesus pode te salvar. E corra, porque o dia do Senhor está perto. Talvez você tenha vontade de fazer uma aliança com Deus, com Cristo, mas você fica pensando mil e uma coisa. Não pare para ficar focando naquilo que você possivelmente vai perder, que você não pode fazer, que você não pode isso, que você não pode aquilo. Foque na sua salvação. Tá? O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas se perder a sua salvação, perdeu tudo, minha amada. Perdeu tudo, minha querida. Então eu digo isso pra você, eu toco a trombeta hoje. E eu tô dizendo pra você, o dia do Senhor está perto. E eu digo pra você, como o Senhor me disse no sonho, diz pra eles que já está acontecendo. Eu digo pra você, já está acontecendo. Há uma movimentação. O dia do Senhor está chegando. Se prepare para você encontrar com o Senhor teu Deus. Fico com essa mensagem em nome de Jesus.